Olá pessoas, meu nome é Diana Martins e esse é o desafio do NaNoWriMo 2020. Hoje é o dia 7 e não vai ser um dia que eu vou conseguir escrever muito. Na realidade eu tenho que sair de casa e visitar os parentes, então hoje eu só vou conseguir fazer a minha hora mínima. Mas eu tenho boas notícias. Eu comprei máscaras faciais! Ui! Aí você, o que isso tem a ver com o NaNoWriMo, Diana? Isso tem tudo a ver com o NaNoWriMo, porque Diana com máscaras faciais é uma Diana feliz, é uma Diana com uma pele saudável. E aí você pensa, mas pra quê? Porque eu gosto, tá? Não tem nenhum outro motivo, eu gosto. Eu acho divertido, eu fico relaxada. Ou seja, máscaras faciais é igual uma Diana feliz. Uma Diana feliz é uma Diana mais produtiva. Tem gente que gosta de, sei lá, não sei, comer um bolo. Eu gosto de máscaras faciais. E eu tô muito feliz com as minhas. Eu comprei uma de mel. Uma que parece ser muito cara. Olha só quão cara ela parece. Mas não é tão cara não, foi R$10. E essa aqui é minha favorita, chá verde. Você sabe quando você tá velho e adulto, quando a que você mais quer usar é chá verde pra deixar você descansada, sabe? E não sei lá, uma de ácido que deixa a sua pele, sei lá, sem mancha de espinha. Tipo, cara, quando eu era nova eu usava pra caramba essas. Hoje em dia eu só quero chá verde, eu quero relaxar, eu quero não ter problemas. Minha vida inteira tá assim, não quero ter problemas. Mas enfim, o que eu tô falando isso? Estou falando isso porque agora é meio-dia e eu vou começar a minha sessão de escrita. Vai ser só 1 hora, como eu falei com você, porque eu tenho que pegar um ônibus e sair do Rio. Então é isso. Vamos ver o que acontece agora. Então, gente, já deu a minha hora de escrita, eu vou ter que sair de casa agora. No total foram 860 palavras que eu escrevi. Foi divertido essa parte que eu escrevi, então eu tô feliz com o que tá ali. Tem um diálogo importante agora, um diálogo que eu vou ter que pensar direitinho no que eu vou falar, porque depende do tipo de autor que você é, né? Do tipo de informação que você quer que tenha no seu livro. O que eu quero... Tem diálogos que eu acho que são diálogos-chave. São diálogos que representam toda a narrativa do livro. E eu acho que esse é um diálogo que eu vou ter que parar e pensar direitinho, porque eu quero que ele seja um diálogo importante, um diálogo que vai dar a chave do que é o meu livro, do que significa essa história que eu estou escrevendo. Não é exatamente motivacional, porque eu odeio coisas motivacionais, mas é um diálogo importante, eu preciso pensar nele e eu vou pensar nele direitinho, com amor e carinho. Eu adoro pensar em diálogo, é uma das minhas coisas favoritas de fazer. Então essa 1 hora foram só 860 palavras, mas eu estou bastante feliz com essas palavras. O que mais? Me perguntaram nos comentários sobre o meu sistema de cor. Esse sistema de cor, ele é muito importante na hora da minha revisão. O que eu estou usando aqui em relação a essas cores durante o Nano é só para eu marcar as minhas sessões de escritas, quantas palavras eu escrevi naquela sessão de escrita. Então, eu trabalhei de manhã, vou usar um rosa para eu marcar. Eu trabalhei de tarde, então vou escrever tudo em roxo. Eu trabalhei de noite, vai ser tudo azul. Mas eu tenho um sistema bem fechadinho já sobre as minhas revisões, que aí eu uso as cores mais do que marcar a quantidade de palavras. É para eu não me perder durante o manuscrito. E eu tenho, digamos assim, estágios. Meu primeiro rascunho ele vai ser muito ruim. Então eu preciso trabalhar ele de várias vezes para ele sair de uma forma que eu imagino. Então é assim que eu divido a minha parte. Rascunho ruim, que é o que eu acabei de falar para vocês, que é o que eu tô fazendo no Nano. Aí tem um segundo, que é o rascunhado, quer dizer que tá melhorzinho. Tem o revisado, revisado quer dizer que eu li com calma. E tem o quarto, que é o escrito. E depois do escrito tem o lido em voz alta. O lido em voz alta é um programa do Word que eu boto por ele
ele lê, eu boto meu fone e eu fico ouvindo. Porque às vezes você ouvindo as suas palavras é outra coisa de você só lendo. Acho que é um processo fundamental que os autores precisam ter, assim, sabe? E eu passo para o meu livro tá pronto, o mínimo são esses 5 passos, mas mesmo assim são mais do que isso. Esses 5 passos é o que eu chamo, é o que eu preciso para falar que aquilo ali é um primeiro manuscrito, um manuscrito 1. E geralmente meus livros não acabam no manuscrito 1. O primeiro livro dessa série de fantasia, eu tô no 7º manuscrito. Então eu tenho muito cuidado na hora de revisar o meu trabalho. Geralmente essa parte do Nano que eu tô fazendo agora é a parte que é, digamos assim, é a parte da criação, mas ela é a parte mais curta. A minha revisão, que é a minha parte mais longa do meu processo criativo. Eu acho que isso é muito importante frisar, sabe? Revisar o nosso trabalho é o que dá... é o que lapida, sabe? Enfim, é isso. Até amanhã. Olá, pessoas. Hoje, dia 10 de novembro, eu não vlogo desde o dia 7, então eu vou explicar o que aconteceu nesses dias. No dia 8 eu tinha voltado de viagem para ver esses meus parentes e eu não escrevi nada, mas durante a viagem eu tinha uns problemas na minha história, na minha narrativa, que eu não estava conseguindo consertar na minha cabeça. E isso estava meio que me empacando um pouco, porque o início eu sabia, o meio que eu não sabia. E aí, durante essa viagem, eu aproveitei as horas dentro do carro para pensar nisso. E eu geralmente não converso sobre as minhas histórias antes delas estarem escritas e depois com meu namorado, que também é meu editor. Mas eu decidi que dessa vez eu ia falar com ele. Aí eu troquei umas ideias e ele falou umas coisas que eu não tinha pensado ainda sobre a narrativa. E eu acho que eu consegui consertar. E é importante, às vezes, a gente aceitar que a gente precisa trocar umas ideias, sabe? Porque a gente fica dando, murro em ponta de faca, né? E às vezes você não precisa passar por isso, você pode só conversar e ver as outras possibilidades. E é engraçado, porque às vezes você fala, não pode ser isso, não pode ser isso, não pode ser isso. Aí vem uma possibilidade e fala, não é tão ruim assim. E a sua história, né? Você não precisa aceitar todas as sugestões e tal. E às vezes pega uma sugestão e muda essa sugestão. E foi muito bom a conversa que eu tive, eu consegui rever a história como um todo. Tinham coisas na minha cabeça que eu pensei que iam acontecer e depois dessa conversa eu vi que não iam acontecer. E tudo bem a história mudar um pouco na minha cabeça. Mas, que mais? E ontem... Foi segunda-feira, dia 9, eu escrevi. Mas como eu falei, eu mudei algumas coisas. Então, eu entrei no meu manuscrito e mudei algumas coisas que eu já tinha escrito e eu adicionei palavras. Ao todo, ontem foi 858 palavras. Então, ao todo, eu tenho já escrito 22.357 palavras. Para o dia 10, tá um pouco apertado. Eu tinha que tá mais produtiva que isso, mas eu vou tentar correr atrás do prejuízo e escrever mais. Hoje eu tô esperando fazer uma cena que é um pouco complicada, não porque ela é, sei lá, luta ou magia, mas ela é um pouco emocional e eu quero fazê-la bem feita. E ela ia terminar o meu capítulo 7. Então, hoje minha ideia é terminar o meu capítulo 7. E quem sabe começar o 8º, mas se eu terminar o 7 eu ia ficar bem feliz com o meu progresso. Então é isso, agora eu vou começar a escrever, não sei que horas eu vou parar. Então, gente, vou fazer o update agora. Passou uma hora desde que eu comecei a escrever, eu escrevi 711 palavras
Mas eu consegui terminar o capítulo 7. E quando eu terminei o capítulo 7, eu coloquei uma cena, eu decidi que o capítulo 8 vai ser diferente do que eu tinha planejado. É engraçado esses momentos que você começa a escrever e aí você acha que você está indo para uma direção, mas você vai para uma outra direção. E esse foi um desses momentos que eu falei, não, eu preciso botar essa cena, e a cena nasceu na minha cabeça. E agora eu tenho que colocar essa cena que eu inventei do nada, que vai ser o capítulo 8 inteiro. E o que eu achava que ia ser o capítulo 8 vai virar o capítulo 9. Mas é importante, porque o que acontece é o seguinte, às vezes os autores eles querem falar que um personagem, esse personagem é muito inteligente, esse personagem é muito bonito, esse personagem é malvado, esse personagem é, sei lá, mão de vaca. E aí você fica falando isso, mas você não mostra isso acontecer. E aí eu acho importante mostrar, sabe? Eu percebi que eu estava falando muito que o meu personagem era alguma coisa e eu não tinha colocado uma cena mostrando ele ser essa coisa. É aquela coisa do show versus tell, sabe? Mas ao invés de ser na criação da cena do show versus tell, mais da personalidade do personagem. Então é muito mais importante você mostrar a personalidade do seu personagem através das ações dele do que você ficar como autor repetindo igual papagaio que você fulaninha X ou Y. E eu decidi que, como eu quero esse livro um pouquinho mais dark que os outros, que eu ia fazer uma cena bem emotiva, que era a final do 7º capítulo, e logo depois uma coisa que quebrasse um pouco o ritmo esse ritmo depressivo, alguma coisa que, ao invés de fosse depressão, fosse levado pra raiva, sabe? E meus personagens ficassem com raiva. E foi isso que eu fiz, é isso que eu vou fazer. Então, agora que eu consegui escrever o 7º capítulo, o meu objetivo é começar o 8º e, se tudo der certo, hoje eu terminar o 8º capítulo. Eu acho que vocês precisam ter em mente que os meus capítulos, eles não são grandes, eles são entre 6.000 palavras, no máximo 8.000 palavras. Eu não passo disso, eu não vou fazer um capítulo com 10.000 palavras. Eu não acho que os leitores têm fôlego para capítulo grande. Quer dizer, eu não estou querendo insultar leitor, mas eu acho que quando os capítulos são pequenos, a coisa passa mais rápido, sabe? As páginas, elas têm mais espaço em branco, elas respiram melhor. Eu acho, eu acho que é importante ter cliffhanger, sabe? Entre os capítulos. Não estou falando para você fazer um over, tipo um Código da Vinci, que numa cena tem uma grande explosão e aí você descobre que na cena seguinte era só um livro que caiu da estante. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de pequenos cliffhangers entre os capítulos para fazer o leitor parar e pensar o que está acontecendo agora. Foi isso que eu fiz agora. Eu terminei de uma forma um pouco... Olha, tá dando merda. E aí acaba. E o leitor ele vai querer ir pro próximo capítulo e falar, puta que pariu, pesado. Então foi isso que eu fiz agora. Só que agora eu tenho que escrever esse capítulo 8 de forma decente. Só que como eu não planejei ele vai demorar um pouquinho mais para sair da minha cabeça. Eu vou ver se eu consigo sentar e escrever ele. Mas às vezes eu não consigo fazer isso. Às vezes eu preciso só dar uma caminhada, pensar um pouco. E eu acho que é isso que eu vou fazer, porque hoje ainda não dei minha caminhada. Acho que eu vou dar uma caminhada agora. E voltar mais tarde para escrever. E é isso. Então, gente, eu voltei da minha caminhada. Eu já trabalhei um pouquinho desde lá. Mas agora eu vou dar uma pausa para fazer a minha hora mínima por dia. Eu sei que eu já fiz, mas eu quero escrever mais hoje. Eu não consegui escrever muito mais porque eu peguei um projeto grande que eu preciso entregar no final dessa semana e eu não vou ter muito tempo. Provavelmente só vou fazer essa minha 1 hora e acabou por hoje. E essa caminhada foi muito importante. Eu acho que é bom falar disso, sabe? Tipo, às vezes você tá sentado olhando pro papel e a coisa não vai sair. Você só precisa fazer qualquer outra coisa, qualquer tarefa mecânica. Lavar uma louça, lavar uma roupa, lavar um banheiro, caminhar. Alguma coisa que você meio que desliga parte do seu cérebro, faz aquela tarefa mecânica para você pensar em outras coisas. E quando eu caminho eu faço isso, eu penso
exatamente o que vai acontecer na minha história. E é meio coisa de maluco, porque eu tô fazendo as falas na minha cabeça, mas às vezes eu levanto minha mão e tal. Então fica tipo, quem é essa garota estranha andando pela rua? Sou eu, no caso. Mas é bem útil. E aí eu fiz umas decisões bem importantes. Porque enquanto narrativa, eu acho que é importante a gente ter dois tipos de fio condutor. O fio condutor das ações do nosso herói e de como o nosso herói cresce, né? O que faz ele crescer ou não. As duas, obviamente, estão ligadas uma com a outra, mas uma é um crescimento interno e a outra é mais uma coisa de alcançar um objetivo. E nesse livro eu queria que tivesse um conflito interno com o meu herói e eu não estava conseguindo colocar ele muito bem feito. E nessa caminhada eu consegui pensar em uma cena que nesse meu capítulo 8 que vai fazer o conflito ficar bem claro, assim, não vai ficar uma coisa sutil, vai ficar uma coisa clara. E era isso que eu precisava, sabe? Uma coisa que marcasse o crescimento do meu herói. Geralmente você coloca uma situação bem em que o seu herói não é tão herói, né? Que o seu herói, ele, digamos, mostra algum tipo de fraqueza logo no início do livro, para no final ele superar esse tipo de fraqueza. Então é a hora que o nosso herói ele falha, digamos assim, sabe? E é isso que eu preciso fazer. Eu preciso fazer o meu herói falhar um pouco. É fantasia, né? Você tem esse direito de ser um pouco mais literal na hora de falhar, mas é divertido. Então é isso, eu vou começar a escrever agora e daqui a pouco eu falo como é que foi. Então, gente, agora são 7 horas, acabou a minha 1 hora. Eu escrevi 1.506 palavras, o que no dia foram 2.216 palavras, o que tá bem, né? Teoricamente, a média do Nano é 1.500 por dia, né? Então tá bom. Poderia ter escrito mais, mas eu tenho outras coisas para fazer hoje, eu tenho que trabalhar mais um pouco. E eu acho que é isso. Eu fiquei muito feliz com a cena que eu escrevi, foi bem o que eu tinha imaginado durante a minha caminhada, mas agora eu tenho que dar mais profundidade emocional. Mas eu não estou muito preocupada com isso agora. Agora eu estou preocupada em colocar as cenas acontecendo e depois eu me preocupo em dar uma dimensão mais 3D, sabe? Do que ficar naquelas... Ele disse, repetindo muitas coisas. Eu só estou preocupada em colocar a ideia no papel. Depois eu me preocupo em polir as palavras. Então é isso. Quem curtiu o vídeo, aperta em like. Quem quiser conhecer mais sobre mim e o meu trabalho, o meu livro ele está à venda. Vou botar o link aqui abaixo. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais. E é isso. Até o próximo vlog.